Fala pessoal, beleza? Cal Trader aqui. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de gerenciamento de risco, né? O intuito aqui é mostrar para vocês porque vocês têm dificuldade de ganhar dinheiro em opções binárias, né? E vocês que têm buscado estratégia, estudado bastante aí e não prestam muita atenção no gerenciamento ou não sabe como que o gerenciamento funciona, né? Então eu pretendo aqui explicar para vocês. Então, nós vamos falar hoje dos 4 conceitos básicos para vocês entenderem. Conceitos básicos de gerenciamento de risco, tá? O que é taxa de acerto, o que é payout, o que é payoff, né? Deixa eu ligar aqui o apontador. Taxa de acerto, payout, payoff e drawdown. Vocês entendendo esses 3 conceitos aqui, 4 conceitos, vai ficar mais fácil para a gente dar continuidade, tá? Então vamos lá. O primeiro conceito é o payout. Payout acho que vocês já devem saber, né? Já é um termo bastante divulgado aí, né, em opções binárias, que nada mais é que quanto que a corretora está pagando naquele momento lá. Ah, o payout é de 80%, ah, o payout é de 90%, ah, o payout está 75%, ah, o payout está baixo agora, está 50%, ah, está 60%, não vou operar. Esse é o payout, tá? Então, ele é o retorno sobre a operação. Geralmente, opções binárias ele gira em torno de 80%, tá? 82, 85, 87, 75, por aí, tá? Exemplo, se você entra lá com 10 reais, se você ganhar a operação, você ganha 8 reais. Agora, se você perder a operação, a corretora vai ficar com 10 reais seu, tá? Para poder pagar o cara que ganhou, né? Na contraparte que ganhou. Enfim. Então, a expectativa matemática dentro do payout é negativa. A gente não tem como dizer que a gente consegue fazer um gerenciamento. Se a gente for pensar só em entrada na opções binárias, a gente não tem como afirmar que a gente consegue fazer um gerenciamento positivo pensando só entrada por entrada, tá? Então o payout ele responde a pergunta: quanto eu posso ganhar ou perder por operação, né? Quando você entra ali, você clica, você pode ganhar quanto? Eu posso ganhar 80% que é o payout que eu estou pagando. E quanto eu posso perder? 100% que você está entrando, né? Então, basicamente é isso o payout, né? Payout, beleza, não tem muito segredo. Agora, payoff. Payoff é um pouco diferente. O payoff é calculado baseado na média de ganho dos trades lucrativos dividido pela média de perda dos trades no prejuízo. Ou seja, você pega todos os trades que você fez, você pega o valor deles todos, né, que você teve de lucro, aí você pega todos os trades que você perdeu, né, pega um valor, divide pelo outro, você vai chegar no payoff, tá? A expectativa matemática do payoff, ela é positiva ou negativa. Ela vai ser baseada em histórico de operações e controle de risco, ou seja, você vai ter que pegar um range de operações, sei lá, 10 operações, para poder ver, ó, dessas 10 operações aqui, eu ganhei, né, ganhei 10, perdi 5. Dessas 10 operações eu ganhei 5, perdi 5. Então você vai ter que ver quanto foi o seu total de perda, né, o total de ganho, para você calcular o payoff, tá? Isso é o payoff, tá? O payoff ele responde a pergunta: quanto eu ganho ou perco em um determinado período de tempo e ou número de operações acumuladas, independentemente de quantas vezes eu ganho ou perco. Ou seja, você pode ganhar 80% das vezes e fazer lá um martingale louco lá, e você em 2 martingale que você entra, você perde, você vai ficar no negativo. Então o seu payoff, mesmo você acertando bastante, você vai ficar com o payoff negativo, né? Ou pode ser ao contrário, você entra, você erra 8 vezes, mas aí você acerta 2 vezes seguidas lá de um gerenciamento louco que você inventou, ou que você fez, ou que você viu em algum lugar. E aí nessas 2 vezes que você acertou, você fecha no positivo. Então você erra aí o seu payout aí na operação negativo, mas o seu payoff, né? Você errou 8 e acertou 2, mas mesmo assim você ficou positivo. Então o seu payoff é positivo, tá? Isso é o payoff. Drawdown. Drawdown é o valor de oscilação negativa de capital ao longo do tempo. Por exemplo, você tem uma conta lá de 200 reais. Aí depois que você toma 5 stop loss por dia lá, né, após 5 stop loss seguidos de 20 reais, você chega a 50% de drawdown, ou seja, 100 reais.
sua conta chega a 100 reais. Isso é o drawdown. Quanto a sua banca abaixa, né? Ela faz a linha de curva de baixa, para depois ela barrigar aqui e subir de novo. Esse é o drawdown, né? É o drawdown que a gente espera que nunca chegue a zero, né? Que é o drawdown zero, chegar a 0% é porque a gente quebrou a banca. Então ele não vai chegar a 0%. Então a gente precisa de uma banca que aguente um drawdown para a gente conseguir voltar a ganhar de novo, tá? Então isso é o drawdown. A taxa de acerto a gente fala depois, tá? Então o que que acontece? Se você tem, você pegar aí um cara ou coroa, né? Você pega um cara ou coroa e você entra lá na corretora e fala, vou fazer entrada de fixa de 10 reais, eu vou ter uma taxa de acerto de 50%, e a corretora sempre vai estar na contraparte na razão de 8 para 10. Tipo assim, se você ganhar, você ganha 8, e a corretora, se a corretora ganhar, ela ganha 10. Aí você faz 200 trades nessas condições aqui. O que que vai acontecer? Você vai ganhar 100 trades, você vai ter 8 reais em cada trade, né? Então você vai ter 800 reais de lucro, e você vai perder 100 trades também, só que quando a corretora ganha, ela ganha 10 seu, né? Então você vai ter 1.000 reais de prejuízo. Então no final de 200 trades você vai estar menos 200 reais, né? É isso aqui, se você fizer um gerenciamento com entrada fixa e baseado só em payoff, em payout, tá? Então você vai ficar com 200 reais negativos. Você não tem uma expectativa matemática positiva nesse cenário aqui, tá? Não tem como, tá? Aí, aqui você vai ter que ter pelo menos 65% de acerto, 65% de acerto para você ficar no 0 a 0 aqui, tá? Então esse que é o grande problema das opções binárias. Tipo, se você não prestar atenção no gerenciamento, você vai fazer isso aqui, você vai ficar trocando figurinha com a corretora na razão 8 para 10 aqui. Quando a corretora ganha a figurinha, né? Quando ela ganha o cara ou coroa, ela ganha 10. Quando você ganha o cara ou coroa, você ganha 8. Ela sempre paga menos para você. Então você sempre vai ficar negativo. Então é isso que a gente precisa resolver, né? É isso que a gente precisa resolver. Essa série aqui vai ser para resolver esse problema aqui. Como é que a gente faz para a gente ficar positivo, mesmo acertando 50% das vezes, para a gente ficar positivo, né? Onde a gente consiga uma estratégia aí, né? De acerto, que a gente acerta 50% das vezes e a corretora dê mais dinheiro pra gente do que a gente dá pra ela. Então é isso que a gente vai ver aí como fazer nas próximas aulas. Então entendidos os conceitos aqui, né? Só dando uma revisão rápida. O payout, né? Que é o que a corretora paga. O payoff, que é o cálculo, né? De quanto você ganha versus quanto você perde. O drawdown, que é o quanto que a sua banca tem que aguentar, né? O tempo todo que você vai operar, né? Para você não zerar, não chegar a 0% e não ter mais dinheiro, né? Não ter mais capital para poder fazer as entradas. E quanto à probabilidade matemática, se a gente ficar aqui na entrada fixa, a gente não vai para lugar nenhum, só vai afundando a banca aí. Então aqui é exponencial, se der 400 trade aqui, vai para 400 reais. Se der 1.000 trade aqui, vai para 1.000 reais negativo. Então, isso com a taxa de acerto de 50%. Então é isso que a gente vai ver aí ao longo do tempo, beleza? Bem, isso posto, agora vem a sacada. Como que a gente resolve isso? Tá? Então, nas próximas aulas eu vou trazer para vocês como construir um gerenciamento baseado em payoff, não em payout, entender como controlar o drawdown desse tipo de gerenciamento e entender como é que funciona a disciplina para seguir o plano, tá? Então, se você gostou dessa ideia, deixa um like aí. A próxima aula vem aí em breve já. E eu já vou gravar agora em seguida, mas eu vou soltar aos pouquinhos para a galera ter tempo para assimilar aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E eu espero de uma vez por todas resolver isso aí para vocês, né? Pelo menos foi um grande problema que eu tive quando eu comecei a operar, que eu não conseguia resolver isso. Eu tive que estudar até chegar no modelo que me desse uma expectativa matemática positiva. Tá ok? Muito obrigado, valeu, tamo junto, tchau, tchau.